Eu cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estaremos dando início a mais uma aula de número 7, que vai tratar sobre o capítulo 6 de Romanos. E eu peço, já como de costume, que os irmãos pausem o vídeo e leia o que é mais importante. Leia o capítulo 6 para que todos tenham uma compreensão mais ampla e mais justa sobre o texto, tá bom? Antes de começar, irmãos, a aula 7, Romanos capítulo 6, eu gostaria de fazer uma pequena revisão para nos lembrarmos do que foi falado até agora, de forma bem rápida. Nós falamos sobre a ira de Deus, que lá em Romanos 1,18 fala: se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então a gente percebe que Deus ele não é só amor como as pessoas da atualidade dizem. Deus ele também é ira. Deus ele é justo. E para ele ser justo, ele não pode ser só amor. E também falamos sobre o Adão imperfeito e o Adão perfeito. E aqui nós vemos que se não fosse esse Adão perfeito que mudou a nossa condição diante de Deus, nós continuaríamos dentro da ira de Deus e não do amor de Deus. E aí o que acontece? Houve uma transferência de título, onde que nós, como Adão imperfeito, pecamos a Deus, merecíamos a ira de Deus. Jesus ele vem e recebe essa ira em nosso favor. E também falamos sobre a condição do homem diante de Deus, que todos os homens merecem ir para o inferno. E não é injusto da parte de Deus nos enviarmos para lá, porque nós escolhemos ir para lá. Mas pela graça de Deus, ele trouxe a sua salvação para aqueles que se achegam até a Cristo Jesus. Então, após essa revisão, nós temos 3 palavras-chave no texto de Romanos capítulo 6, que é pecado, morte e batismo. Ambas elas estão interligadas em todo o texto de Romanos capítulo 6. Então, depois dessa explicação que Paulo dá sobre a justificação, quando Paulo ele vai falando que nós éramos pecadores e agora nós temos a graça de Deus, somos justificados por meio do sacrifício de Jesus Cristo, logo vem uma pergunta na cabeça dos cristãos ali de Roma. Provavelmente Paulo ele entende que após aquela abordagem tão maravilhosa sobre a justificação e o pecado, surgiria uma pergunta na cabeça dos cristãos de Roma, que seria o quê? Paulo, então quanto mais pecamos, mais graça nós teremos? E aí então Paulo ele diz que não, essa colocação de que a graça é maior do que o pecado não é para que você continue pecando e falando assim: eu tenho a graça de Deus, então não tem problema pecar. Continuo na mesma vida, já que a graça de Deus se manifestou sobre mim. Parece estranho, irmãos, mas muitas pessoas pensam dessa forma ainda hoje. E Paulo diz: não é isso que eu quero dizer. A graça de Deus, ela é maior que o pecado na sua vida porque ela te dá condições de desejar cumprir a lei de Deus. Ou seja, se o pecado te faz sentir o desejo de quebrá-la, agora você tem uma arma, que é a santificação, que ela te dá uma condição de desejo de cumprir toda essa lei.
Não só isso, ela também te concede o desejo de retornar a Deus, a lei de Deus, todas as vezes que nós quebramos em nosso coração. Então, em nossos corações. Então, Paulo ele diz assim: como viveremos ainda no pecado se nós morremos para ele? Seria muito incoerente. Então, Paulo está dizendo isso. Ou seja, a supremacia da graça está em você ser justificado, ser um salvo e não ser mais um escravo do pecado. Agora é possível combatê-lo com a santificação. No original está mais ou menos assim, irmãos, essa passagem. É como se Paulo estivesse falando assim: de qual espécie você é? Você é da espécie de Cristo? Você é como Cristo, que morreu por você e te fez nascer de novo? Ou você é da espécie de Adão, o pecador? Então você percebe que se você for da espécie de Jesus, então você não vai desejar o pecado. Ah, mas você pode dizer, eu também sou da espécie de Adão, o pecador. Sim, é verdade. Você vê que existe essa questão, essa luta dentro de nós. Nós temos a natureza do Adão imperfeito e temos também a natureza agora, que nascemos em Cristo Jesus, do Adão perfeito. Ou seja, por isso existe algo interessantíssimo dentro de todos os cristãos. Algo que não tem nem um homem 100% carnal e também não tem em Deus, que ele é 100% santo. O que seria isso? O arrependimento, a vontade de contrariar a sua própria natureza adâmica, a indignação pelo pecado cometido. Você agora tem dentro do seu ser um desejo de sempre querer ser igual a Jesus, mesmo estando dentro da natureza imperfeita de Adão. Isso, meus irmãos, é exclusivo de quem compartilha as duas naturezas. Você tem tanto a natureza pecaminosa ainda, que ainda não foi restaurada por completo, mas agora você tem também o Adão perfeito dentro de você, que faz você lutar diariamente contra os desejos pecaminosos. O cristão, meus irmãos, busca a santidade. Ele não só precisa, como ele busca. Está na nova natureza de todos nós. Não importa se é aqui no Brasil, se é nos Estados Unidos, se é na China, se é na Coreia. Aquele que nasceu de novo, ele vai sentir vontade, desejo de buscar ser mais parecido com esse novo Adão. Então Paulo ele faz uma pergunta aqui aos irmãos de Roma: como nós viveremos ainda no pecado se eu acabei de mostrar para vocês que aquele que está em Cristo morreu para ele? E aí ele faz uma comparação, irmãos, de morte e vida. E é interessante nós refletirmos sobre isso. Pensa comigo, o que vai te libertar das suas obrigações? O que vai te libertar, por exemplo, de pagar o aluguel semana que vem, mês que vem? O que vai te libertar da necessidade de comprar alimento? Essas coisas, o que liberta nós, no sentido natural, é a morte. Quando nós morremos, nós não temos mais essas obrigações. Então Paulo ele está querendo fazer essa relação. Falando, se vocês morreram para o pecado, vocês não têm mais obrigação de viver nele. Você agora tem a obrigação de viver de acordo com a nova natureza. Ou seja, acabou o compromisso com o pecado. Você agora tem um compromisso com aquilo com que você vive. E você vive com Cristo. Então a sua vontade, os seus desejos têm que estar de acordo com a nova natureza, com a nova vida em que você está inserida. Por isso que a diferença da natureza do cristão é o arrependimento. Isso é exclusivo daqueles que nascem para Cristo, mas ainda herda uma natureza do velho Adão. E aí, meus irmãos,
eu gostaria de fazer uma pergunta: o que é então o batismo? O que simboliza o batismo quando você desce as águas? Ali, acredito que a maioria sabe, mas é uma representação daquilo que já aconteceu dentro de você. Você está dizendo publicamente que dentro de você já aconteceu uma morte e uma vida. Olha que interessante, o batismo ele é considerado um sepultamento. Quando nós estamos indo para o batismo, nós estamos velando uma pessoa. Porque é interessante que quando a gente vela uma pessoa, na verdade ela já morreu. Então a gente está apenas fazendo um símbolo daquilo que já aconteceu. Então o batismo é a mesma coisa. Uma pessoa que está batizada com Cristo, ela tem 3 pontos importantes. Ela está revelando que o seu batismo está unindo ela com Cristo na sua morte. Vê se os irmãos me entendem. Na morte para a antiga natureza, revela que você está se unindo a Cristo. Também tem a união com Cristo em sua ressurreição. Através também do batismo, você revela que assim como Cristo ele morreu e ressuscitou, você também. Você morreu, Cristo ele te matou para que você ressuscite com ele. E também a união com Cristo em sua vitória eterna. Então você percebe que não é apenas um símbolo banal. Existe toda uma vida por trás daquilo que nós fazemos quando vamos para as águas do batismo. E aí aqui tem um versículo, né? Que fala: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E também é um contexto histórico, falar para um judeu, meus irmãos, que ele tinha que ser batizado era extremamente ofensivo, porque eles acreditavam que o batismo era só para pessoas que não eram judias, né, e se convertiam ao judaísmo. E aí eram só para elas que necessitavam do batismo, porque os judeus já acreditavam que estavam com a sua salvação garantida. E aí quando Paulo fala que não, todos precisam se batizar, porque todos já nasceram pecadores, isso era uma ofensa muito grande para o judeu. E também falar que o batismo, então resumindo, ele é uma demonstração da morte de Cristo em nós. Olha o que o William Barclay, ele fala: é terrível fazer da misericórdia de Deus uma desculpa para pecar. Seria uma atitude vil um filho considerar-se livre para pecar apenas por saber que o seu pai o perdoaria. É importante a gente tomar muito cuidado, porque isso não é só os romanos que podem pensar, a gente também. Podemos nos apoiar na graça para fazer aquilo que nós bem entendemos, e isso é terrível, como diz esse teólogo. Aí você pode perguntar, então em qual sentido nós estamos mortos para o pecado? Podemos dizer que estamos mortos em 2 sentidos. Judicialmente, porque Jesus ele morreu ali na cruz, ele pagou os nossos pecados diante de Deus e dessa forma ele nos justificou. Então, quando Jesus ele morre ali na cruz, ele nos dá essa condição judicial diante de Deus, para nós sermos livres, nós termos acesso diante de Deus. E também essa morte de Cristo, ela nos dá uma condição de ser mortos para o pecado moralmente, que antigamente nós não sentíamos desejo de ser igual a Deus, de querer viver como Cristo. Agora nós temos essa condição. Então ele nos justificou e também nos santificou. E esse processo de santificação ela será concluída quando Cristo voltar ou quando nós partirmos dessa vida. Então você percebe que Paulo ele termina falando: não, o salário do pecado é a morte, não é a vida, não é Cristo. Então não tem como.
dentro desse contexto, né? O salário ele é pago para suprir os custos da vida. O pecado aqui ele é apresentado como um enganador, como um salário que engana, que promete vida e paga com a morte. Você percebe que as pessoas elas vivem no pecado e não sabem que o salário final é a morte. Elas trabalham, elas são escravas do pecado. E aqui Paulo ele diz, não é assim. O pecado ele vai te enganar e ele vai te pagar com a morte e morte eterna. E para concluir essa aula, meus irmãos, eu deixo uma pergunta para vocês. O que você tem feito com a graça de Deus? O que ela tem causado em você? Você tem sentido desejo de santificar, de buscar mais a Ele, de fazer coisas que sejam semelhantes a Cristo Jesus? Isso é uma pergunta que tem que ficar nas nossas mentes. Porque assim como Ele morreu, nós também morremos. E assim como Ele reviveu, nós também reviveremos, porque Ele é vida. E nós não temos mais compromisso nenhum com o pecado. Amém? Que Deus abençoe a todos. E agora eu vou falar da atividade. Bom, a atividade ela vai ser bem simples, tá? Eu vou passar um texto para os irmãos lá no grupo da Escola Bíblica Dominical do YouTube. E eu peço que quando os irmãos terminarem a leitura, falem para mim o que você entendeu sobre o que foi lido, tá bom? E aí qualquer dúvida os irmãos me perguntem lá no grupo ou no particular. Que Deus abençoe a todos, uma ótima semana e até a aula que vem. Um abraço.